Bom dia, meus irmãos, é uma alegria nessa manhã temos a oportunidade de juntos mais uma vez estarmos, mesmo que à distância, glorificando e adorando o nome do nosso Deus. Assim, eu tenho o privilégio e a oportunidade de mais uma vez estar aqui para ministrar a palavra do Senhor ao seu coração. E eu digo, convide sua família, aqueles seus amigos que às vezes você tem conversado a respeito do Evangelho, mande para ele o link dessa transmissão, os seus familiares às vezes que possam estar fazendo outra coisa, para que nesse momento a gente junto venha se reunir e assim adorarmos o Senhor. Então, tire esse tempo para a gente aprender, crescer e assim o Senhor venha a ser glorificado a partir das nossas vidas. Mesmo nessa situação de distanciamento, nós possamos exaltar o nome do nosso Deus e sermos edificados por sua palavra. Amém? Eu vou orar pedindo que Deus esteja nos abençoando nessa manhã e assim vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus. Pai amado, glorificamos ao seu nome. Deus, e nessa manhã nós assim, buscando a tua face, desejosos, Pai, desejosos de aprender de ti, Deus, nós clamamos que os nossos corações, nossas mentes, ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós adoramos ao Senhor. Adoramos porque o Senhor tem nos dado o privilégio e a oportunidade de servirmos ao Senhor, mesmo nas situações de diversidade, de lutas, de problemas que a gente tem vivido, de impedidos de juntos estarmos. Assim, ó Pai, nós queremos louvar o Senhor. E assim, aquieta os nossos corações, ó Deus, e os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse período de isolamento, e já um pouco antes, inclusive, eu tenho me dedicado nos períodos matutinos, quando nós temos pregado, de meditarmos nos Salmos. E cada dia eu fico surpreso e surpreendido pela beleza que o Senhor tem inspirado e inspirou, no caso, os autores e os escritores que puderam trazer para a gente a expressão de suas almas, características intensas e vívidas a respeito daquilo que eles tinham de relacionamento e intimidade com Deus. E eu digo para você, às vezes, nós não temos assim palavras específicas ou não conseguimos nas nossas orações expressar exatamente aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós queremos orar ao Senhor. E aí eu te digo, recorra aos Salmos, busque nos Salmos. Eles são expressão das nossas almas. Eles podem ser utilizados e nos apropriarmos das palavras de alguns dos salmistas e assim falarmos e orarmos ao Senhor exatamente aquelas palavras. E eu queria meditar com vocês hoje no Salmo de número 8. Convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 8. Olha o que Davi escreve sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre a criação. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois pusestes no céu a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele se lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos, e os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria que a gente começasse a pensar aqui sobre entender que Deus é o Criador. Ele é o nosso Deus e Ele foi quem fez todas as coisas. Eu gosto muito de contemplar a natureza. E nas oportunidades que tenho de parar um pouco, de olhar as obras da criação de Deus,
outro dia eu tive a oportunidade de ir a uma cachoeira, e como que é belo o que Deus vai esculpindo no leito do rio, ou o envolvimento que as pedras vão fazendo quando por uma enxurrada são levadas, e aí eles montam uma represa ou um canal, e é tudo obra das mãos de Deus. E quando a gente percebe que às vezes os pássaros sem cuidado, e eles têm todo um processo específico de construir os seus ninhos, os seus abrigos, e eles cuidam dos seus filhotes, como que a criação de Deus ela é perfeita. E quando a gente passa a observar e ver essas coisas, a gente fica admirado. E entende que há uma mão poderosa por trás de tudo isso. Há uma mão poderosa por trás de tudo isso, e isso expressa em nossos lábios palavras de adoração, expressões de louvor, sentimento e um desejo de exaltarmos e glorificarmos a Deus por tudo quanto Ele fez. Esse é o desejo e é o que a gente consegue extrair da expressão de louvor e adoração de Davi neste salmo do Salmo de número 8. Este é um texto que fala como uma transformação do final do capítulo 1 de Gênesis em um cântico. Ele transforma esse texto nessa situação. Quando a gente contempla a criação, aquilo que Deus fez, e eu tenho a oportunidade de ver, e Ele planejou cada coisa nos seus mínimos detalhes, Ele fez organismos complexos e frágeis ao mesmo tempo. Olha pra gente. Olha como que o nosso corpo ele é todo perfeito. Cada órgão, cada sistema, cada célula ali desempenhando o seu papel. E quando uma dessas partes do nosso organismo não funciona muito bem, nós sofremos. E esse, inclusive, é um próprio paralelo que o apóstolo Paulo fala em comparação à igreja. Se a igreja vai bem, está todo mundo bem. Agora, se um dos membros da igreja sofre, todo o corpo sofre com ele, assim também o nosso corpo. Se hoje nós estamos bem. Agora, se nós sofremos a parte, às vezes, o dedinho do pé que dói ali, às vezes com uma unha que está machucada, todo o corpo sofre, a gente fica abatido por causa disso. Às vezes, dores no estômago, dores de cabeça, como que uma parte só específica do nosso corpo ela sofre. E como a gente tem vivido esse tempo, somos um organismo complexo, capaz de fazermos várias coisas, mas estamos sujeitos e suscetíveis a um pequeno vírus invisível aos nossos olhos, e ele pode afetar completamente o nosso organismo. E de toda a criação, o salmista aqui ele faz questão de mencionar, de toda a criação o Senhor nos fez de forma especial. E isso, mais uma vez, nos traz um desejo e um senso de adoração, louvor, de contemplação, de expectativa e de gratidão a Deus por sabermos o que Ele, como Ele se envolveu na formação e na criação do homem e da mulher. Como que esse aspecto ele é significativo e importante para nós, pois nos traz aspectos distintos do restante de toda a criação. E fazendo e observando isso, nós podemos então saber que Deus ele se envolve conosco e Ele se relaciona conosco de uma maneira diferente do restante da criação. E Ele nos dá missões específicas a respeito de tudo isso. Eu e você somos especiais na criação de Deus. E eu queria que a gente pensasse sobre algumas coisas e depois eu vou explicar o porquê. Eu e você temos a habilidade de criar. Olha uma das singularidades que nós estamos vivendo nesse tempo. Você aí da sua casa, no seu celular, na sua televisão, no seu computador, tem me assistido a uma distância bastante significativa da sua casa. Eu estou hoje aqui na igreja e você talvez esteja em diversos lugares da nossa cidade ou talvez do mundo. E aí você tem tido a oportunidade de me ver, se não agora online, você pode me ver daqui a pouco. E perceba que isso é resultado do desenvolvimento e da criação de tecnologias, e não é à toa que essas coisas aconteceram. Foi capacidade que Deus deu ao homem para poder fazer. E isso vem do aspecto de sermos criados e termos sido criados à semelhança do Senhor e à imagem desse Deus. E por termos sido feito assim, nós temos a capacidade de criar, nós podemos amar. Temos a expectativa e senso de justiça, e nós precisamos de relacionamento. Isso eu só relacionei algumas coisas.
Quantas outras coisas nós temos em aspectos aqui são remetidos exatamente à semelhança do Criador, aquilo que ele expressa sobre os seus atributos e sobre o seu caráter, que foram impressos e colocados no ser humano. E sobre essa característica, então, nós podemos, então, como seres cognitivos, planejarmos, sonharmos. Perceba a maravilha que é a arquitetura. Como que Deus deu a capacidade, inteligência, a condição e sabedoria ao ser humano para que possa desenvolver e construir monumentos singulares, maravilhosos. E não estou falando só dessa época, não. Se a gente começa a olhar para o passado, coisas que com muito menos tecnologia foram capazes de construir obras e monumentos lindos e maravilhosos que hoje estão aí para poder desafiar até mesmo a nossa maneira de pensar sobre como que isso foi possível de ser feito. Isso é reflexo do Criador nas nossas vidas. Além disso, eu e você, nós temos uma capacidade interessante, que é de governar, de cultivar. E quando eu falo cultivar, é de desenvolver. Eu fico maravilhado sobre o aspecto da natureza, e principalmente do cultivo mesmo. Você planta uma sementinha e aí ela tem algumas necessidades específicas e como que aquele processo de germinação, de crescimento, de frutificar, isso é maravilhoso. Isso foi a criação de Deus. E quando a gente fala de cultivar, é de desenvolver, e aí tem a ver sobre a formação de cultura, sobre como que nós expressamos e colocamos todo esse desenho de transformar aquilo que está à nossa volta a partir de uma ideia, de um pensamento, de um objetivo. E quando nós o fazemos para a glória do Senhor, o fazemos e o fazemos muito bem. Quantas invenções não foram desenvolvidas e feitas sobre a pesquisa e a busca exatamente de entender a natureza e o lugar onde nós estamos vivendo, sobre a ótica e a ideia de falar o seguinte: como que um Deus criador tão maravilhoso nos fez, eu preciso entender tudo isso que Ele fez. E a partir desse processo de investigação e pesquisa, nós descobrimos e tivemos a oportunidade de aprender tantas coisas. Agora, o que me deixa preocupado é que muitas pessoas esqueceram do Criador. E ainda muito nesse processo de pesquisa, de descobrir, eles deixaram de olhar para o Criador como aquele que foi a origem e o formador de todas as coisas, e começaram a olhar agora então para a criatura, as obras das mãos de Deus, como o centro e o grande objetivo de todas essas coisas. Eles viraram as costas para o Criador e passaram a dar mais glória para a criatura. Muitos já perderam a alegria e a importância da contemplação. A gente está vivendo um tempo de tanta agitação e velocidade. E eu digo, inclusive, questão de velocidade dos carros. Eu não estou pedalando mais, é uma necessidade muito grande que eu ainda preciso voltar a pedalar. Se Deus quiser, nos próximos meses vai dar certo. E como que era bom o período que a gente passeava com os amigos na cidade e tinha a oportunidade de ver coisas que quando a gente passava pelo mesmo lugar de carro, a gente não conseguia contemplar e ver. Por motivos claros, a velocidade que a gente estava passando e tinha que se concentrar na estrada. Mas quando você está em uma velocidade menor, ou a pé, no mesmo lugar, ou de bicicleta, que também tem uma velocidade reduzida, a gente consegue ver detalhes de coisas que a gente deixa passar despercebido. E quando o vemos, a gente então consegue contemplar e expressar a gratidão a Deus por cada coisa que foi criada. E a gente está vivendo numa agitação tão rápida, coisas tão complexas na nossa vida, querendo fazer tanto em menos tempo, que a gente perdeu a oportunidade de parar um pouco na nossa vida e olharmos para aquilo que Deus fez e contemplarmos, às vezes, coisas que estão perto da gente, aí na sua casa. Se você, olhando para aquilo que está perto de você e tem a oportunidade de perceber o que Deus deu condição e capacidade, inteligência para pessoas te darem a oportunidade de nos assistir aqui nesse momento. Você olha, às vezes, televisões gigantescas, com qualidade de imagem que eu confesso que eu fico diferente aí na sua tela, né? Às vezes mais largo, mais fino, depende da resolução do seu computador. Mas alguns, às vezes, até com uma pele mais bonita do que a que eu tenho, de verdade. Isso é só televisão, tá bom, meu irmão? Agora, quando a gente
está tão corrido com essas coisas, a gente passa a dar ou não dar valor para o Criador. A gente deixa de expressar a nossa gratidão e louvor a Ele. David Platt, no livro Contra a Cultura, ele faz uma afirmação que nos deixa bastante reflexivos, que é a maior ofensa, a agressão a este tempo que nós estamos vivendo. Ele está contido em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando ele diz que no princípio criou Deus. Porque quando a gente declara que Deus criou, mais do que saber que Deus criou, antes disso vem a expressão de que um Deus existe, de que Ele é real, de que Ele está junto de nós e Ele tem cuidado de nós. A expressão e declararmos que Deus existe é uma ofensa e uma agressão gigantesca àqueles que hoje estão buscando cada vez mais se afastarem de Deus, rejeitarem tudo e qualquer relação que possa ser feita à presença e à existência de um Deus real. Porque quando a gente fala que há um Deus que existe e Ele é total e pleno, criador de todas as coisas, isso tem uma consequência muito clara. Deus, Ele é o Criador, foi Ele quem me fez, então dele eu sou. Eu pertenço a Ele. Então eu não tenho agora as minhas autonomias, eu sou limitado quanto ao aspecto daquilo que Deus disse que eu sou. Eu não posso fazer tudo e qualquer coisa que eu quiser. Eu tenho que cumprir, então, os desejos e as expectativas desse Deus. Agora, isso às vezes é tão torcido e deturpado quanto ao aspecto de uma realidade ou uma relação com divindade, porque quando a gente fala do nosso Deus, nós sabemos que Ele, como o único verdadeiro Deus, Ele se relaciona conosco de uma forma amorosa e Ele não vai buscar fazer nada que nos afete de maneira a não ter para nós o bem que Ele deseja. Aí um monte de expectativas e criam panteões baseados na nossa própria característica e no nosso próprio desejo. E como as nossas características muitas vezes corrompidas pelo pecado e os nossos desejos já foram afetados então pelos nossos pecados, eles criam deuses com características nossos, seres humanos caídos, e essas características muitas vezes assustam aqueles que tem essa dificuldade dessa relação entre uma divindade e a pessoa criada. Em um tempo em que a gente percebe que as pessoas estão correndo de Deus o mais rápido possível e tentam definir tantas coisas para dizer que Deus não existe. A gente tem vivido essa realidade nesse mundo secularizado de fugirmos dos relacionamentos e das expectativas a respeito de Deus. Agora, olha o que o texto ele nos fala claramente aqui, sobre que eu e você temos uma relação clara com esse Deus Criador. Quando ele fala no início do capítulo 8 sobre a boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força, o salmista ele está dizendo o seguinte, que pela observação e contemplação de uma pequena criança, é possível você fazer com que os inimigos desses que dizem contra Deus, que ele falou o seguinte, me explica como que essa criança, na mais tenra idade, ela pode então ser dessa forma, dessa maneira, olha a formação dessa criança, como que ela nasceu, olha o milagre que é a formação de um bebê. E Davi, ele ainda expressa isso, se a gente, lembrando do Salmo 139, aí a gente entendendo o pensamento e o coração do salmista, ele diz assim, quando no oculto, não foram, no ventre da sua mãe, não foram ocultados a formação dos seus ossos, e Deus o conhecia desde o primeiro momento da sua vida, do momento da sua gestação, e de que aquilo que era maravilhoso, mistério para aquelas pessoas no passado, e então era uma expressão de louvor e adoração a Deus, por perceber o milagre da gestação, o milagre da criação, o milagre do nascimento, e ainda numa criança pequenininha. Era possível perceber o seguinte, olha o que Deus fez, olha o milagre da criação. E essa força das crianças, quando elas começam a expressar as primeiras palavras, ou ainda os primeiros gemidos, a gente consegue perceber o milagre de Deus em tudo isso. E aí podemos perceber a força que Deus produz a partir de uma própria criança, nesse aspecto de ir contra os seus inimigos, aqueles que se levantam
contra o aspecto da formação e de um Deus criador. Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz o seguinte: para expressar em poucas palavras, já no início da geração ou nascimento de uma pessoa, o esplendor da providência divina é tão evidente que mesmo as criancinhas que mamam no seio materno podem lançar por terra a fúria dos inimigos de Deus. Jesus, quando ele cita esse texto, falando no momento em que as pessoas estavam tentando aplacar a voz das crianças, Jesus diz que da boca dos pequeninos e dessas crianças vem o perfeito louvor, a adoração verdadeira. E de toda essa criação, então, dando sequência no texto, quando Davi agora, ele contempla o céu, o sol, a lua, e percebe a maravilha da obra da criação de Deus. E ele então fica se perguntando: Senhor, depois de ter visto tudo isso, o que é o homem? O que sou eu para que o Senhor se lembre dele? E que é o filho do homem para que você o visite? Na ideia de falar o seguinte: eu sou tão pequeno diante de tudo isso, da majestade, da grandiosidade da tua criação, e o Senhor ainda vem se relacionar conosco. Todavia, o Senhor o fez um pouco menor do que Deus, e por isso que aí ele faz menção, e eu digo que essa é uma expressão, um cântico de Gênesis capítulo 1, é uma maneira de Davi então cantar Gênesis capítulo 1 aqui, exaltando a criação de Deus. E ele pega exatamente o momento no final do texto de Gênesis 1 e transforma isso em um louvor, em uma adoração, quando Deus então, depois de ter criado homem e mulher, dá a eles a responsabilidade de governar e gerir toda a terra. E então, quando Davi faz o seguinte, versículo 5, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando a gente então observa a perfeição da criação de Deus e vê que a maneira como Deus criou o homem é totalmente distinta de todo o restante da criação, Deus se envolvendo, por isso que nós possuímos características diferentes de todo o restante da criação. Somos seres racionais, com capacidades cognitivas, nós temos a expressão, o sentimento, nós podemos criar, desenvolver, cultivar, somos responsáveis por governar e gerir a terra. E nós fomos feitos para governar e para glorificar o Criador. Nenhuma outra parte, nenhuma outra ser ou criatura feita por Deus foi feita à imagem do Criador. Nenhuma delas foi feita à semelhança de Deus. Somente nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. E Deus então nos dá a responsabilidade de cultivarmos e governarmos. Agora, quando a gente lembra de Gênesis 1, eu não consigo passar por esse processo sem nos lembrarmos de Gênesis 3, que é exatamente o momento da queda. O momento em que o homem vira suas costas para Deus. Então, tudo isso que eu tenho comentado a respeito das nossas características específicas, as nossas semelhanças, o nosso relacionamento com Deus foi rompido e quebrado ali em Gênesis 3. E aí a gente observa os problemas que decorrem disso. A primeira parte aqui do capítulo 8 já nos fala que existem adversários inimigos de Deus, pessoas que se levantam contra o Senhor. Mas no aspecto da criação redimida. E essa redimida somente em Cristo Jesus. Eu e você, como pessoas alcançadas por essa graça, nós podemos então, mais uma vez, desejar, ainda que não num aspecto completo e total, o retorno de uma sombra do jardim, quando do nosso relacionamento com Deus. Quando da restauração da nossa condição de perdidos e condenados ao inferno, e nessa condição o nosso grande desejo é, assim como eu comentei, daqueles que deixaram de observar e contemplar as obras da criação de Deus como criação de Deus, e passaram a contemplar como um objeto daquilo que foi desenvolvido durante o tempo, muitas vezes, ou como apenas um surgimento, ou um acaso qualquer daquilo que possa ter sido feito. Nós podemos agora voltar a olhar para a criação como a obra de Deus. E desejarmos, assim como fomos alcançados pela graça de Deus, agora desenvolvermos mais uma vez o aspecto de governo, de cultivo e de cuidado da criação, como nós havíamos recebido lá em Gênesis capítulo 1,
e vermos também a partir da ação que Deus tem feito nas nossas vidas, do relacionamento restaurado, e ainda que muitas vezes com dificuldades e lutas, a gente trabalhar na redenção e no restauro da criação também. Tudo isso foi nos dado como responsabilidade do ser humano, como parte daquilo que eu e você devemos cuidar. E aí agora eu e você, depois de termos chegado a esse momento de sabermos que fomos alcançados por essa graça. Gênesis 1, o Senhor nos dá o privilégio de termos sido criados e contemplarmos as obras da criação, recebemos a responsabilidade do cultivo. Como eu disse, em 3 a gente cai. A natureza, todo mundo sofre por conta do pecado de Adão e Eva. Eu e você somos impactados por causa do pecado de Adão e Eva. Agora, nós fomos restaurados e redimidos por Cristo Jesus. Ainda em Hebreus, a gente tem a citação desse texto, quando fala sobre fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou dos anjos, né? O texto de Hebreus fala e de glória o coroaste, e esse texto de Hebreus fazendo menção e referência a Jesus Cristo, aquele que vem redimir toda a humanidade e dar-nos a oportunidade daquele impacto que foi trazido por conta do pecado e então temos o vislumbre de que um dia nós vamos voltar agora para esse momento do jardim em que não mais a corrupção do pecado vai estar influenciando e ter domínio sobre mim e você, sobre toda a criação. Quando a gente tem a oportunidade de ver isso, a gente... Eu sinto um desejo muito grande de adorar ao nosso Deus. E há um reforço de fé no nosso coração, porque eu começo a perceber que eu sirvo a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E essa expressão é forte. Eu sirvo a um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Como que isso, ecoando nos nossos ouvidos, produz fé? Produz um desejo de servirmos a esse Deus cada dia mais. Enquanto muitos passam a negar a esse Deus, eu entendo que a oportunidade de contemplar a obra da criação, ela nos dá a oportunidade de crermos ainda mais. Nos dá um momento de admiração e de compromisso. Qual é a minha parte em tudo isso? Qual é o envolvimento que eu preciso ter como parte da criação, como objeto do amor de Deus? O que eu posso fazer e o que o Senhor quer de mim? Quando eu contemplo a criação, essa me traz um desejo de uma devoção maior ao Criador, aquele que fez todas essas coisas. O problema é que muitas vezes isso entra nos nossos ouvidos, é processado no nossa mente, mas não desce para o nosso coração. E assim, não produz ações reais e práticas verdadeiras na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente consegue até reproduzir, é verdade, Deus é Criador. É verdade, Deus fez todas essas coisas. É verdade, Deus me fez. Mas enquanto isso não desce e transforma as nossas vidas de sabermos que eu sou tão pequenininho diante de um Deus todo-poderoso, e como tão pequenininho, Ele me ama. Como tão pequenininho, Ele mandou o seu Filho para se sacrificar por nós. Como tão pequenininho, Ele nos derrama a sua graça e o seu amor e nos traz agora a um novo relacionamento com Ele. Isso deveria produzir para nós, em nós, um desejo de um relacionamento, em intimidade com Deus, em conhecer mais desse Senhor, em debruçarmos sobre a Sua palavra, em orarmos e dependermos completa e totalmente dEle. A contemplação daquilo que Deus fez, ela deve produzir dentro de nós um verdadeiro louvor. Davi, depois de tudo isso, ele termina o Salmo, mais uma vez, como uma palavra de adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o Teu nome em toda a terra. Qual foi a última vez que nós pronunciamos palavras de verdadeira adoração, de gratidão e de serviço ao nosso Deus? Adoração, gratidão e serviço. Eu e você, como criaturas restauradas em Cristo Jesus, como filhos agora em Deus, devemos nos relacionar com esse Pai em expressões verdadeiras de adoração, de gratidão e serviço.
Coloque a sua vida e o seu coração diante de Deus. Pare um pouquinho agora da agitação do seu dia. Hoje, dia do Senhor, momento em que nós temos a oportunidade de separar esse dia inteiro para adorarmos ao nosso Deus. E comece a contemplar aquilo que Deus fez. Aquilo que Deus, então, dando sabedoria ao homem, ele teve a oportunidade de fazer. E louve e adore a esse Deus. Sirva a esse Senhor. Que você seja grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Pai amado, Deus santo, querido, obrigado por essa manhã, Tua palavra lida, aplicada nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ama. Tu és Criador, Senhor dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o mundo, de todo o universo. Nada foge ao controle das Tuas mãos, do Teu poder. Deus, que eu e os meus irmãos possamos nos relacionar contigo assim, entendendo que Tu és santo e poderoso e nos ama. E este amor, Pai, deve produzir dentro de nós, Pai, expressões de louvor, gratidão e serviço. Ser com os meus queridos hoje, onde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.